Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, dando sequência à nossa aula, a ideia agora é a gente dar uma olhada lá no código lá do Kalman Filter for Beginners, né? Como a gente geralmente está fazendo aí. Então vamos olhar aqui os códigos do Unsended Kalman Filter, tá? O primeiro código aí que é interessante a gente ver é como que ele faz os Sigma Points, tá? Vamos olhar como que ele calcula os Sigma Points e depois como que ele calcula aqui o Unsend Transform, tá? Então, antes da gente passar aqui e dar uma olhada no código, vamos dar uma lembradinha como que estava lá nos slides, tá? Lembrando que, deixa eu voltar aqui também. Então, aqui nos slides a gente tinha definido aqui para a gente definir os sigma points, né? Um dos parâmetros era a média, né? E os demais era calculado aí pela média mais, né, a raiz quadrada aqui do sigma, né, vezes o parâmetro n mais lambda, tá? Lembrando que n é o número de estados aí, né, um ou dois estados, etc, tá? Então o desafio agora é a gente calcular a raiz, né? A gente viu aqui que poderia ser pelos autovalores ou pela matriz aí de Cholesky, né, a decomposição de Cholesky, né? O que vai ser apresentado lá vai ser através da decomposição de Cholesky, ok? Ok, vamos voltar para lá e lembrando aqui então que a raiz aqui desse termo aqui a gente vai fazer através da decomposição de Cholesky, ok? Muito bem, deixa eu voltar aqui para o Octave e vamos conversar aqui, tentar entender o código, né? O que foi feito aqui. No teste, isso, vamos no teste, tá? No teste aqui, né, ele define aqui o xm, aqui o xm é a nossa média, o px aqui é o nosso sigma, tá? E o kappa aqui, pessoal, é o lambda lá dos slides, tá? É esse lambda aí, ó, tá? Então, acho que tá ok. Então, o px aí é o sigma, tá? E o kappa aqui é o lambda, tá? Muito bem, deixa eu voltar aqui para o Octave aqui para facilitar. Falado isso, vamos ver aqui como que ele faz o sigma point, tá? Então, ele calcula o sigma point, né, como que eu tinha falado para vocês. O primeiro xi aqui é a média e depois ele tem que calcular a raiz de n kappa vezes p, né? Perceba que é exatamente, né, n mais lambda, né, vezes o sigma aqui, né, virou o n kappa vezes o p aqui, tá? Lembrando que o número de sigma points, pessoal, é 2n mais 1, né? Então é duas vezes o n, né, que é o número de estados, mais a média, né, mais 1. Né? Então, por isso que a gente vai fazer essa quantidade aqui de sigma points aqui que a gente vai estar calculando, tá? Vamos primeiro analisar aqui, então, os sigma points que a gente tem em comum e depois a gente faz isso. Então ele fez a raiz aqui, ó, perceba que ele fez a raiz utilizando a decomposição de Cholesky, né, de n kappa vezes p aqui, ó, exatamente isso. E ele obtém o u. O u é a raiz, tá? É a raiz quadrada. Então, ele vai somar exatamente aqui, fazer um para soma, né? De 1 até n e depois de n até k aqui, né? Fazendo positivo aí duas vezes o n, né? Na sequência aqui para calcular os demais sigma points. Então aqui ele vai calcular de 1 até n, né? Lembrando que ele faz de k mais 1, né? Porque o primeiro xi aqui é a própria média, né? Então aqui ele vai fazer 2, 3, né? Se for 2 o n, né? Depois ele faz aqui 4 e 5, né? Então teremos 5 sigma points aqui. Né? Para o nosso caso aqui de teste, né? Perceba que px aqui, né? O estado é só 1. Então nós vamos ter aqui, na verdade, 2 pontos, né? Quando a gente for olhar aqui no sigma point, né? Se for n igual a 1, né? Então a gente vai ter calculado um para esse sentido, né? E o outro negativo, né? Conforme foi mostrado
nos slides, tá? Então, perceba que aqui o cálculo do sigma points está ok, né? Exatamente o que foi proposto aqui. E aí falta a gente calcular os pesos, tá? Então deixa eu tentar mudar o slide aqui para o peso e a gente já analisa isso, tá? Exatamente aqui, tá? Aqui, pessoal, os pesos vão ser calculados basicamente igual, tá? Há uma pequena diferença aqui, que o peso da média, né, e da covariância aqui, lá ele adotou os mesmos pesos, tá? Não tem essa diferença aqui do 1 menos alfa quadrado mais beta, tá? Talvez valha a pena mudar aqui, ó, para o peso da média ou peso da covariância, né? Vocês podem fazer o teste aí para ver se tem uma mudança significativa, né? Tentar atribuir valores de alfa e beta aqui para melhorar talvez a ponderação da covariância, né? Aqui mostrado aqui no probabilístico robótico, pesos diferentes para esse valor aqui. Lá a gente vai calcular então essa equação aqui e essa equação aqui, tá? Deixa eu mostrar para vocês e a gente compara aí para ver se está ok, tá? Então o primeiro peso lá foi exatamente aí o kappa, né? Lembrando que o kappa aqui é o lambda lá. Então kappa dividido por n mais kappa, né? Então é um peso só, tá? E os outros pesos, né? Exatamente por 1 sobre 2 vezes n mais kappa, tá? Então tanto para um lado quanto para o outro ficou sendo esse valor aí de kappa, tá? Aqui ele definiu kappa igual a 2, ok? Foi o valor que ele adotou. Excelente. Então aqui a gente já viu tanto para calcular o sigma points, né, como seus pesos de ponderação, ok? Acho que vale a pena a gente ver o Onsen Transform, onde a gente vai recuperar, né, tanto a média, né, quanto a matriz de covariância, né? Deixa eu mudar para os slides também e a gente já compara essa abordagem para ver se está equivalente também aqui para o caso, né? Então temos aqui para a recuperação, né, da gaussiana, né? Então de 0 até 2n, né? Então temos os pesos da média e o peso da covariância, né? Lembrando que lá, né, foi adotado os mesmos forma de cálculo, ok? Então aqui vai ser os pesos vezes a função não linear para cada sigma point, ok? E aqui também, só que subtraindo da média, né, calculada aqui em cima, né? Vamos ver se fica equivalente esse resultado também aí, né? Ok, então temos aqui exatamente aqui o somatório que foi feito através do for, né? Até o valor de k máximo aí, que é o número, né, de xi, né? Então o que acontece aqui? Então ele faz exatamente isso, né? Pega a média mais, né, a ponderação vezes cada sigma point, ok? O W lá correspondente aqui. E para matriz de covariância, para recuperar a matriz de covariância lá, o sigma, né? Perceba que é o próprio sigma vezes o WK vezes o xi menos a média, né? E o xi menos a média transposta, né? Então vamos comparar aqui, ó. Exatamente aqui. Aqui só faltou fazer a multiplicação do g de xi, né? Aqui ainda não está multiplicando a função não linear, né? Só está o xi menos o x da média. O que vai mudar aqui quando a gente for fazer com a função não linear é que aqui a gente vai fazer, né, para os dois casos aqui, vamos estar multiplicando, calculando, né, o g aqui para as duas funções, ok? Bom, a gente pode continuar então no próximo vídeo, pessoal. Então deixar esse aqui só para a gente falar do sigma point e do Onsen Transform, ok?